Ei, macho, ei, vamos embora, vibra. Brunão, ei, Brunão, vai. Tá vibrando, vamos embora buscar a tua aprovação na PPRN. Fala comigo, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, meu lindo. Mais uma aula iniciando, o professor tá no 220 naquela pegada, meu irmão. Tomei um cafezinho agora aqui, 10 botadas de café pra uma de açúcar, muito doido, pô. Vibrando, aí, vem pra cá, pressão. Ó, trabalhando Lei 566 de 2016, ainda essa ideia que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do RN. Galera, aula de hoje, presta atenção, príncipe. Aula de hoje, vamos trabalhar do artigo 9 até o artigo 17, meu lindo. Trabalhando tudo aquilo que é mais importante para você, minha máquina mortífera. Se liga, direto ao ponto na veia. Tá? Eu vou ler com vocês, presta atenção como é que vai ser aqui. Eu vou ler com vocês do artigo 9 ao 17, tá? Eu vou sempre ler, porque eu quero trabalhar contigo essa literalidade de lei. Não, vai ler? Eu vou ler com os senhores. Mas aqui, inicialmente, em quadro branco, aqui neste quadro maravilhoso, eu e você e eu quero trabalhar com os senhores aquilo que é mais importante. Massa? Iniciando com o artigo 9, filho. Artigo 9 chega para você e fala: o ingresso na carreira de policial penal do Rio Grande do Norte será no nível 1. Tu entra no nível 1, né, Bisonho? Tu quer entrar no nível especial já? Para aí. Dar-se-á no nível 1, tá? Que vai ser o chamado PP01. Após uma aprovação em um concurso público. Esse concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos. E é importante você saber as fases, as etapas que o artigo 9 traz. Que eu fiz até um mnemônico para ti. Bruno, não fez? Fiz. Ó. Então, primeira coisa, esse artigo 9, que vai ser o nosso primeiro objeto de estudo, que eu diria que seria importante aqui, é você saber o ingresso, tá? Na Polícia Penal, o ingresso aqui na Polícia Penal do RN, dar-se-á no nível 1, tá? O nível 1, que chama-se também o quê? PP01. PP01. Show de bola? Ó, machei. Mole. Só melzinho na pepeta. Através de o quê? Vai ser feito um concurso público. Esse concurso público, cuidado aqui, ó, a banca pode fazer pegadinha. Pode ser, galera, ó, um concurso público de provas ou provas e títulos. O que não pode ter é um concurso só de título. O que é título, Bruno? Eu não sei não, calma, bombom. Vou te explicar. Título é aquela ideia de pós-graduação. O cara tem graduação, ele tem tantos pontos. O cara é doutor, mestrado. Não pode não. Só de título não pode não, bombom. O que é que tem que ter? Ou vai ter que ter provas ou provas e títulos. Então, concurso, provas ou, cuidado que a banca pega esse O e troca por E. Provas e títulos. Repare que eu não posso ter o quê? Apenas títulos. Massa? Aí agora tu vai lembrar aqui, ó. Brunão, tu vai lembrar disso aqui, tá, filho? Brunão, isso aqui eu não gostei não, Brunão. Brunão, eu sou da igreja, eu não gostei. Pera aí, filho, isso aqui é pra tu memorizar. Para com isso, bombonzão, ó. Picate. Brunão, picate. Tu, entendeu? Tô brincando, calma. Ei, Bruno, o que é isso aí? São os requisitos. São as fases que vai ter o concurso, que vem determinado nesse artigo 9. A primeira fase, você sabe muito bem que é o que vocês vão fazer aqui em um tempo. A prova objetiva. Beleza? Bacana? Mole. Depois eu vou ter o quê? O I de investigação social. Vocês sabem, eu vou ler com vocês o que vai falar em investigação social, mas eu também tenho aqui investigação social. Massa? Legal. Não, o que mais? O C vai ser o quê? É a melhor coisa. Curso de formação. É o tal do CFP, Bruno? É. Curso de formação, que vocês vão estar participando daqui a um tempo. Amém, diga amém, bombom. Se você tem que falar, vibra. Eu estudo sozinho. Quando eu me comunicar contigo, eu quero que tu grite. Amém, meu irmão. Amém. Marca lá no Instagram, tu gritando. Eu vou ficar apaixonado por ti, pô. Beleza? Depois, cuidado, esse aqui é interessante. Sabe o que é que diz? Que uma das etapas também é a avaliação de aptidão psicológica vocacionada. Olha que legal. Avaliação de aptidão psicológica, que eu vou botar só psico para abreviar. Olha o termo que é utilizado aqui na lei. Vocacionada, filho. Você tem que ser vocacionado aí para o cargo de policial penal. Vocacionada. E o último, o Tzinho é junto. É o teste de aptidão física, o famoso TAF. Então aqui a gente tem o quê? O teste de aptidão física. Show de bola?
Mole, mole, melzinho na pepeta, que maravilha, Brunão. Ó, Brunão, então veja, a gente começou a esquematizar, filho, o artigo 9, que vai falar sobre o ingresso e traz o quê? A ideia do Piketty, que é as etapas. Mas vê que interessante, peixe, se liga só. Daqui o mais importante que eu quero trazer para vocês. Vai ter uma disposição muito importante aqui, ó. Curso de formação. Eu vou ler com vocês tudo aqui, só que logicamente o meu papel de professor aqui é enxutar para vocês. Como assim, Brunão? É trazer para vocês a ideia de mais facilidade, para que vocês consigam entender de forma mais simples. Para você ter ideia, do artigo 9, aí eu vou ter o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Eles são muito simples, cara. Como assim? É meio que antiburro, por isso que eu vou só ler com vocês, eu não vou perder tempo esquematizando aqui no quadro, tá? Não vou perder tempo esquematizando, mas a parte que eu quero falar com vocês, principalmente, vai ser o artigo 15. Bruno, o que o artigo 15 vai falar? Que você tem que tomar cuidado, que tem duas disposições importantes. O artigo 15, ele fala sobre o curso de formação. O curso de formação, ele tem caráter classificatório e eliminatório. Vocês vão estar sendo submetidos a ele. Massa. Ele vai abranger os conteúdos que vão estar previstos no edital. E isso aqui é mole. É a tua matriz curricular que tu vai ter lá. Eu vou daqui a pouco ler com vocês. Só que vê que interessante. O artigo 15, que trabalha o curso de formação de vocês, ele vai ter 2 parágrafos. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º foi até alterado recentemente, em 2024. E olha que interessante. O parágrafo 1º. Frequência mínima obrigatória, cara. Bruno, como assim? É exigido uma frequência mínima obrigatória para o quê? Para que você seja apto no curso. Então, é exigido, no mínimo, uma frequência de 90% da carga horária do curso de formação. Então, veja, quando a gente pega, meu lindo, essa ideia do curso de formação, a gente vai falar dele sobre o quê? Sobre o artigo 15, que aqui pode ser alvo de prova. Não, artigo 15, eu tenho 2 parágrafos lá. Tá? Eu tenho o parágrafo 1º e eu tenho o parágrafo 2º. O que eu tenho que tomar cuidado aqui, Brunão? Você, como professor, o que você me orienta? Primeiro, aqui, o parágrafo 1º vai falar sobre a frequência mínima. Frequência mínima. E eu quero que vocês lembrem que esta frequência mínima vai ser de quanto? 90% no mínimo. É aqui a ideia das faltas, tá? Tu não pode estar faltando. Então, 90%. Legal, Bruno, que bacana. Agora, o que vai ser esse parágrafo 2º que você não falou? Aqui é a coisa maravilhosa, filho. Que é o quê, Bruno? Dinheiro, meu filho, faz-me rir, cacau. Você botar no bolso, irmão, O que vai dizer o parágrafo 2º do artigo 15? Que enquanto matriculado no curso de formação, ou seja, enquanto você estiver matriculado, você for aluno, tá? Você vai fazer jus a uma bolsa de estudo. E essa bolsa de estudo, ela vai equivaler a 50% do subsídio do cargo que você vai ocupar, que é policial penal. Você vai entrar lá, quando você passar, vai entrar como? Como PP01, como nível 1. Quando você vier aqui, agora a gente tem um parágrafo 2º, que vai dizer para vocês o quê, galera? Que enquanto, olha só, cuidado com o termo, tá? Enquanto matriculado, é o que vai dizer o parágrafo 2º. Enquanto matriculado, você vai fazer jus ao quê, Bruno? Não, a uma bolsinha, tá, filho? 50% do cargo que você vai estar ocupando. Então, se o policial penal do RN ganha 5 mil, tu já vai começar aqui no curso o quê, filho? 2.500 no bolso. Mas, Bruno, que coisa boa, Bruno. Ei, caraca, eu gostei, filho. Eu também gostaria, filho, porque quando fala de dinheiro é bom demais. Quando fala de dinheiro é bom demais, tu é doido, tá? Lembra disso. Outra disposição importante, tá? Que eu vou ler com vocês daqui a pouquinho, só comentando aqui para pecar pelo excesso, tem um artigo 11, tá? Esse artigo 11, ele vai falar especificamente da etapa qual? Da etapa do teste de aptidão física, que é o último aqui, ó, o Piketty, né? Artigo 11. Só que o artigo 11 ele é mole, não vou nem falar muito com vocês. Ele só vai dizer que vai ter o teste de aptidão física, de caráter eliminatório. Enfim, o que eu quero falar com você é o parágrafo 1º, que eu quero que vocês tomem cuidado aqui, tá? Como assim, Brunão? O teste de aptidão física, ele vai ter caráter eliminatório, não é classificatório, vocês sabem muito bem disso, o TAF não faz ninguém passar na frente de ninguém, né? Só na corrida que você passa na frente do cara que tá se preparando e vibra. TAF é bom demais, filho. Eu vibro em TAF, gosto de pagar, vibrar. É bom que o cara bota o shape, né, quando tá se preparando pro TAF. Então, o que consiste o TAF nesse artigo 11? Vai dizer que o teste de aptidão física tem caráter eliminatório e vai verificar se o cara tem condições para poder exercer aquele cargo, né, que ele quer, policial penal. Mas o que eu quero chamar a tua atenção? Parágrafo único do artigo 11. Bruno, o que tem lá? Que vai dizer que para o cara poder participar do teste de aptidão física, ele tem que apresentar um atestado médico que comprove o gozo do quê? Da aptidão dele.
tá? Que normalmente quem faz isso é um cardiologista. Então só toma cuidado que a banca pode querer falar um pouquinho sobre isso. Eu tô pegando aqui desse artigo 9 ao 17 o que pode vir na tua prova. Então aqui o teste de aptidão física, o que pode vir? A questão de quê? A ideia do parágrafo único do artigo 11, tá? Que é justamente a ideia do quê? Do atestado médico, atestado de aptidão. Você vai ter que ter esse atestado para poder estar o quê? Realizando. Show de bola, cara. Ei, macho, massa demais, né? Bruno, não tem dificuldade não, mas tô entendendo tudo. Ei, fico feliz demais. Manda esse feedback pra mim, pô. Ei, Bruno, manda uma mensagem lá no Zap, Bruno. Tô entendendo tudo. Manda lá no Instagram, pô. Ei, que eu vi, Bruno. Fico feliz demais. Eu, eita, porra, a galera tá entendendo. Aí eu pego e fico mais feliz ainda. É a melhor coisa que o professor pode receber, né? Beleza. Pra fechar essa aula, a gente poder fazer a leitura da lei seca, porque você sabe que eu gosto de fazer a leitura da lei seca só pra, né, tu entender, porque eu gosto de ser bem completo. Esquematizar tudo em quadro branco e ainda boto tu pra ler aqui comigo. Que eu sei que tu é safado, que tu o quê? Tu não lê. Tu deveria ler o texto de lei. Mas como tu não lê, tu vai ler comigo. Eu boto tu pra ler aqui também, seu caba safado. As mulheres não vou chamar de safada jamais. Vocês são as melhores. Mas os cabas são safados, que vocês não lê. Tô brincando, tá? Beleza. Agora, antes da gente terminar a aula, eu quero falar um pouquinho sobre o artigo 16. Galera, o artigo 16, ele vai estar trabalhando uma parte muito importante, que é com relação ao ingresso. Exige-se do candidato algumas coisas para ele poder ingressar na Polícia Penal do RN. Então, vê só, aqui vocês vão ter que decorar isso aqui, tá, irmão? O artigo 16, ele vai estar trabalhando justamente o quê? Os requisitos, as exigências. Então, essas exigências aqui, o cara tem que cumprir para ele poder ser o quê, Bruno? Para ele poder ser policial penal do RN. Bacana, eu vou ter o total, salvo engano, meu príncipe, de 9. E eu vou comentando com você cada uma. O primeiro, filho, tu tem que ser brasileiro. Cuidado que a banca pode especificar e dizer, tem que ser brasileiro nato. É errado. Aqui só diz brasileiro. E quando eu falo em brasileiro, pode ser nato ou naturalizado, tá? Bacana? Segundo caso muito importante que vocês têm que estar memorizando, aqui é com relação à idade. A idade, galera, pode ter o mínimo e o máximo, tá? Mínimo e o máximo. O que é que vai dizer a lei, tá? A lei 566. Ela vai dizer para vocês que no mínimo 18 anos, que isso aqui vocês já sabem, tá? O cara tem que ter 18 anos e o máximo 45 anos, tá? Show de bola? Guarda essa informação, muito importante estar memorizando aqui. Esse 45 é uma novidade, tá? Que a gente tem aí na lei, tá? Bruno, o STF pensa isso. Não, eu tô falando aqui da lei. Aqui é com relação à lei 566 de 2016, tá? Lei complementar estadual. Aqui eu estou falando dela, essas exigências, tá? Não vai ficar bitolando, procurando jurisprudência, procurando essas ideias aí, que aí o cara procura pelo na cabeça de careca. Outra coisa importante, o cara tem que ter uma conduta social, ilibada. Esse eu costumo botar sempre aqui, tá? E eu faço uma coisa importante aqui, que é a conduta social ilibada. Cuidado, por quê, Bruno? Porque quando eu falo ilibada, a banca para fazer pegadinha aqui é muito simples, cara. Ela vem aqui e tira esse i, ó. Aí ela bota libada e aí vai estar errado. Então toma muito cuidado. Quarto requisito, o cara tem que estar, né? O cara tem que estar kit, né? Kit, ou seja, tem que ter quitado, tem que estar legalzinho, regulamentado com as obrigações, tanto as obrigações militares, tá? Tanto com as obrigações militares como com as obrigações eleitorais. Show de bola? Eleitorais. Obrigações, a gente tem que estar aqui com as obrigações militares e eleitorais. Outro requisito importante que vai falar aqui nesse artigo 16, que o camarada tem que ter a tal da CNH. Bacana? Muito importante também, tem que ter carteira nacional de habilitação. É A ou B, não especifica, só fala que tem que ter a CNH. Certo? O edital do concurso normalmente prevê se é A, B, mas aqui na lei só fala CNH. Depois eu tenho um sexto caso muito importante. Esse eu quero que vocês tomem muito cuidado. Que é o cara não ter uma sentença criminal, ter sido condenado por uma sentença criminal, transitado em julgado. Esse aqui, meu irmão, pode cair na tua prova. Cuidado, não é apenas uma sentença criminal. Exige que não tenha o quê? O trânsito em julgado. Isso aqui cai muito em prova, velho. Cai muito em prova. Outro, repara, mesmo a questão falando, mesmo tendo um inciso falando que o cara tem que ter kit com as obrigações militares e eleitorais, ainda tem outro requisito que meio que seria a mesma coisa disso aqui. Se o cara tá kit com as obrigações eleitorais, você concorda comigo que ele está no gozo dos direitos políticos? Logicamente que sim, né? Normalmente sim. Mas ainda tem o sexto caso aqui, que você vai ver, que é exigido que o cara esteja, tá, no gozo dos direitos políticos, tá? Ou seja, ele não pode estar com os direitos políticos suspensos,
tampouco perdidos, tá? Vocês sabem que lá no artigo 15 da Constituição trabalha sobre a ideia da perda ou suspensão, tá? Bacana? Beleza. Então, são alguns requisitos importantes para vocês estarem memorizando. E aí tem um que eu vejo cair bastante em prova, que é a ideia de você ter capacidade física. Ah, não, como assim capacidade física? O cara ter condições, né, para poder exercer a função. Capacidade física e aptidão psicológica. Cuidado com isso, tá? Capacidade física e aptidão psicológica. Sétimo caso, capacidade física e aptidão psicológica. Aptidão psico. Por que eu quero falar desse caso específico? A banca sempre gosta de trocar essa ideia de capacidade física por capacidade técnica e pode estar errado. Pode não, vai estar errado. Repara que eu vou ter aqui o PF, psicológica e física. Show de bola? Lembra disso aí, muito importante, para você não se confundir na hora da prova. E o último requisito, que é o nosso nono requisito, que também, logicamente, quem vai prestar o concurso sabe muito bem disso, é possuir diploma de ensino superior. Então, o cara, para poder ser policial penal do RN, vocês sabem muito bem que ele tem que ter o quê? A ideia do ensino superior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 6. Eu repeti aqui, né? Porque são 9, eu já estava achando estranho. Então, aqui eu vou botar o 8, porque aqui eu tinha botado 6 já. 6, 8, 7, 8. Agora, o nono e último requisito para você botar no seu resuminho é a ideia do quê? A ideia do diploma de ensino superior. A banca pode vir lá e colocar para vocês, por exemplo, o nível médio. E aí vocês sabem que vai estar errado. Não é por quê? Porque você viu a aula do Brunão, cara. Você viu a aula do Brunão, meu irmão. Não erre. Aí, para fechar essa aulazinha, para ficar massa, para ficar tranquilo, para ficar legal, para ficar meuzinho na pepeta, artigo 17, para a gente fechar aqui. Brunão, o que é que fala o artigo 17, senhores? Galera, o artigo 17 ele vai falar sobre a questão da validade do concurso público. Vê só. Aqui é meio que aquele copia e cola lá da Constituição no artigo 37, tá? Você não vai ter dificuldade não, tá, irmão? O que é que vai falar? Primeiro, muito importante vocês saberem. Vai falar que o concurso público para provimento, né, do cargo de policial penal será um concurso público que tem prazo de validade. Esse prazo de validade é de até 2 anos. Até 2 anos. Tem que tomar muito cuidado, porque a banca vai botar que é 2 anos. Não é 2 anos, é até 2 anos. Se eu falo até 2 anos, pode ser 1 ano e meio, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses. É até 2, não é de 2. E ainda diz mais, vai falar também que pode prorrogar? Pode prorrogar uma única vez por igual período, tá? Cuidado, cara. Muito importante isso aqui, tá? Pode vir na prova de vocês. Então, para a gente poder fechar aqui, a gente fala um pouquinho sobre o artigo de 17, tá? Que aqui eu só quero que tu memorize isso, tá? Com relação ao quê? Primeiro, a ideia do prazo de validade do concurso público. Essa validade, vocês já sabem que a banca botar 2 anos está errado, porque tem que ter o até. A preposição até ela é muito importante aqui, porque até 2 anos pode ser tudo abaixo de 2 anos, inclusive. Tá? Pode prorrogar uma única vez e não é uma prorrogação por 2 anos. É o quê? Por igual período. Igual período. Então, se eu tenho lá, por exemplo, o primeiro prazo foi 6 meses, pode prorrogar mais uma vez, por quê? Por igual período, então mais 6 meses, tá? Isso é a ideia do quê? Da validade do concurso público. Guarda essa informação aí, artigo 17, e aqui a gente fecha. Brunão, você vai trabalhar comigo a literalidade de lei? Tem, pô, o material aqui. Tu acha o quê? Eu vou deixar tu na mão, filho? Não, jamais. Venha comigo e vamos aqui, ó, trabalhar agora o quê? Aquela ideia da pincelada, aquela ideia do quê? Do texto e lei seca. Eu quero trabalhar contigo aqui no quadro aquilo que é mais importante, aquele bizu do Brunão, aquilo que realmente pode cair na tua prova. Mas o restante eu também quero afiar o machado com vocês na literalidade de lei. Então eu peguei do artigo 9 ao 17 e eu separei em tudo aqui aquilo que é mais importante. Porcentagens, prazos, aquilo que a banca pode cobrar. Vem para cá agora para a gente poder trabalhar. Vocês vão perceber que os outros artigos é meio que anti-burro. É muito simples. Tipo, vai dizer... O artigo 14, por exemplo, ele vai falar sobre a investigação social, que vai dizer que a investigação social de caráter eliminatório, né, vai ser comprovar a ausência de antecedentes criminais, mas isso é óbvio. E a gente vai dar uma lida para você também não ficar sem norte com relação a isso. Ó, artigo 9, o ingresso, né, vai se dar no nível 1. Né? Nível 1, codificado de PP01. Porra, massa, Bruno, PP01. Vê que só lá, deixa eu botar aqui. PP01. Após a aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos. E quais são as etapas? Que eu falei para vocês até que é o PICAT. PICAT, mole, tu já sabe. Bem, primeiro, prova objetiva,
Teste de aptidão física, avaliação de aptidão psicológica vocacionada, que legal, investigação social e curso de formação. Aqui tu já sabe. A prova objetiva, como é antiburro, caráter classificatório eliminatório. Isso aqui tu sabe, pô. Isso aqui eu não preciso esquematizar com vocês em quadro, ó. Visa revelar se o cara tem o quê? Conhecimento indispensável ao exercício da atribuição do policial penal, do cargo, né? Com conteúdos programáticos no edital. Aí vamos lá, artigo 11, o teste de aptidão física, eliminatório, vai ver se o cara tem condições para suportar o treinamento que será submetido durante o curso, né? Bem como para o exercício permanente das atividades. Aí aqui eu falei para vocês, isso aqui eu coloquei no quadro. Eu botei para vocês que o cara tem que apresentar um atestado, que aqui a banca pode ser o quê? Safadinha. Então minha função como professor é pegar o quê? A malícia da banca, ver onde ela pode ser safada contigo e te treinar, te blindar com relação a isso. Então, ó, para participar do TAF, o candidato tem que apresentar o quê? O atestado médico, que comprove o quê? O gozo de boa saúde e a aptidão para ter os exercícios que vai estar no edital do concurso. Aí a avaliação psicológica, eliminatório, tem que ver se o cara tem o que? Tecnicamente dados da personalidade dele, se possui perfil e capacidade mental e psicomotor específicos para o cargo. Exame toxicológico, caráter eliminatório, vai obedecer aos critérios do edital. A investigação social de caráter eliminatório na comprovação da ausência de antecedentes criminais relativos à acusação de delitos cuja punibilidade não esteja extinta e não tenha ocorrido a reabilitação, compreendendo processos judiciais da Justiça Comum, na Justiça Federal, na Justiça Militar Estadual e Federal e na Justiça Eleitoral, bem como inquéritos policiais instaurados pela Polícia Federal, Civil e Auditoria Militar, a ser comprovada por meio de certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pelos órgãos competentes, bem como a apuração da conduta social do candidato. Aí aqui foi o que eu falei para vocês, que aqui eu acho que a banca pode cobrar. O CFP, ó, caráter classificatório eliminatório, abrangerá os conteúdos adequados à matriz curricular, né? E obedecerá o seguinte, ó, será exigida a frequência de pelo menos 90% da carga horária total e avaliação de aprendizagem, que eu falei para vocês. E aqui, ó, 2024, enquanto matriculado, será realizado o provimento, né, de cargos, o candidato faz jus a uma bolsa de estudo no valor de 50% do subsídio inicial do cargo, que eu falei para vocês. 50% enquanto matriculado. Ó. Eu me atento até para trazer para vocês a mesma coisa que está o quê? Na literalidade da lei. Ó. Enquanto matriculado. Tá? Aí aqui agora são os requisitos para o cargo, que aqui é muito importante, tá? Tomem cuidado. Exigir-se-á. As exigências. Mesmo termo da lei. Eu gosto de trazer o quê? Aquela literalidade, que é como vai vir na tua prova. Massa? Então, ó, primeiro, ser brasileiro, né? Depois, mínimo 18, máximo 45 anos de avião, kit com obrigação eleitoral e militar, quando for o caso, não ter sentença condenatória transitada julgado, né? Sentença penal, cuidado que a banca pode botar aqui sentença civil, tá? Processo administrativo. Tem que estar no gozo dos direitos políticos, conduta social ilibada, capacidade física e aptidão psicológica, possuir a carteira nacional, repara que ele não especifica A ou B, e possuir o diploma de ensino superior. Aí agora, ó, só para a gente fechar, artigo 17, o concurso público para provimento do cargo do policial penal do RN tem prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez, por igual período, que foi o que eu esquematizei contigo. Uma vez por igual período, até 2 anos. Artigo 17. Repare que a gente bateu tudo, irmão. Esquematizando na veia. Brunão, que pressão é essa, pai? É nessa pegada. A ideia é justamente poder o quê? Ajudar os senhores a gabaritar essa parte de legislação específica na sua prova. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de carreira. Né? Essa ideia o que vai ser essa parte da carreira? Os níveis, lotação, etc. e tudo isso. A gente começa no artigo 18 e vai seguindo. Obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho estamos de volta. Vem comigo, papai. Vamos embora. Buscar essa aprovação. Você sabe que eu estou aqui para te ajudar, não sabe? Então vamos embora.